Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da Igreja Batista Brasileira em Chicago. Para nós é uma alegria muito grande você ter se conectado para juntos adorarmos ao Senhor neste momento. A nossa oração é que o Senhor continue fortalecendo você, pois Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força. Vamos juntos então levantar as nossas vozes e falar para esse mundo com os nossos louvores que esse nosso Deus, Ele é vivo, Ele é forte, Ele é conosco. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus.
a nossa força, Tu és a nossa esperança. Grande é o Teu nome, seja exaltado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno, só Tu és o Deus eterno, só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queridos, tão importante como adorar a Deus, como estar falando da palavra de Deus, é muito importante também orar. Nós adoramos a Deus também com as nossas orações. E este é o momento para as nossas intercessões. Como nós estamos no mês de maio enfatizando a família, nossa oração também está voltada para este mesmo fim. Então convido você agora a unir a sua oração junto à minha, para que todos possamos buscar a presença de Deus
e colocar diante dele as nossas preocupações, os nossos medos e principalmente o futuro das nossas famílias. Então vamos fazer isso agora. Feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Querido Deus, nosso amado e maravilhoso Pai Celestial, nós queremos neste momento dizer que te amamos, reconhecemos que o Senhor é o nosso Pai e nós podemos dizer, Pai querido, porque o Espírito Santo fala no nosso coração e nos estimula a manter este relacionamento de filho para com o Pai junto de Ti. Nós queremos, Pai amado, te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado a Tua palavra, o Senhor tem nos dado a Tua igreja, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado os dons do Espírito Santo, o Senhor tem nos dado o próprio Espírito Santo e o Senhor tem nos dado a salvação pela fé em Cristo Jesus. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado alegrias, tem preservado, Senhor, a nossa vida e tem sustentado as nossas famílias. Muito obrigado, Senhor. E ainda sabemos que o Senhor tem mais bênçãos para nos dar. Nós agradecemos muito. E queremos nesse instante, Senhor amado, colocar diante de Ti as nossas preocupações, medos e principalmente, Senhor, nossa ansiedade com respeito ao que está acontecendo com as nossas famílias. Os empregos estão sendo ameaçados, o sustento de cada um está sendo também ameaçado. Estamos isolados há mais de 60 dias e nós te pedimos, Pai querido, para que o Senhor venha nos dar o conforto, venha nos dar a sua paz, venha também, querido Deus, tirar do nosso coração todo o peso, toda a ansiedade, toda a ameaça de depressão, Senhor. Nós reafirmamos aqui, Senhor, e declaramos que Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, e nenhum mal nós vamos aceitar como se fosse uma desgraça sem saída. Ao contrário, Senhor, sabemos que o Senhor é o nosso amparo e que mesmo que aconteça situações difíceis e problemas, o Senhor estende a mão para nos socorrer, nos ajudar, nos amparar. Ó querido Deus, o Senhor também tem poder para transformar uma catástrofe em grande oportunidade e transformar o mal em coisa boa, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ó Senhor, nós queremos colocar as famílias da Tua igreja, as famílias daqueles que estão nos assistindo agora, que amam o nome de Jesus, que amam a Tua palavra, que amam a Ti. Nós queremos colocar, Senhor, todos eles nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor transforme o mal em bem, que o Senhor transforme a calamidade em oportunidade. Pai querido, nós queremos descansar nas Tuas mãos e para tanto colocamos tudo diante do Teu altar e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos pedindo. E sabemos que o Senhor tem reservado coisas maravilhosas para nós. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa as nossas famílias. Em nome de Jesus oramos. Amém. Por tudo que és, por tudo que tens feito, por Tua presença e direção, nossas vidas transformadas por Tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Por tudo que és, por tudo que tens feito, por Tua presença e direção,
nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de suas promessas, pelo teu grande amor por mim. Por tudo que és, por tudo que tens feito, por tua presença e direção. Nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias. Graças te damos por tudo que nos faz viver. Viver pela família, por toda a cura, pelas conquistas de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Aleluia. Nós estamos estudando no mês de maio sobre família. Já fizemos várias mensagens a respeito de família e hoje queremos fazer um estudo, quase que desdobramento do estudo anterior, quando nós falamos sobre educação dentro da família. Existe um conflito de gerações que se intensifica cada vez mais e está atingindo níveis alarmantes hoje. Conflito de gerações quer dizer conflitos entre pais e filhos. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo em uma das suas cartas que nos últimos dias seria assim.
Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, e a lista continua. Vejam que há expressões no que Paulo escreveu que estão vinculadas ao espaço familiar, lugar que foi o berço para alguns destes males aqui. Pessoas que serão egoístas, desobedientes aos pais, ingratos, pessoas ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis e sem domínio próprio. Tudo isso, meus amados, na verdade, começa a aparecer dentro dos lares. Como nós podemos recuperar o projeto inicial de Deus para a família ser um ambiente de paz e respeito, para que este conflito de gerações não se transforme em confronto de gerações? Esse será, na verdade, o tema que vamos tratar hoje. Convido você a acompanhar a leitura do texto bíblico, Efésios capítulo 6, de 1 a 4, e vamos extrair desse texto conceitos, princípios e, claro, orientação preciosa para as nossas famílias. O texto diz assim, acompanhe a leitura. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse texto que está lá na carta aos Efésios, na verdade faz parte de um conjunto de cartas. Paulo está escrevendo preso por conta da sua fé, e agora ele está com tempo para escrever aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses e aos Efésios também. A carta aos Efésios tem na sua primeira parte todo um conteúdo com doutrinas importantes a respeito de Cristo e a respeito da sua igreja. Enquanto que a segunda parte da carta, Paulo aplica essas doutrinas à vida cotidiana da igreja, das famílias, dos crentes em seus vários locais sociais. O contexto imediatamente anterior, Paulo vai dar orientações para a vida conjugal, marido e mulher. E ele enfatiza o amor incondicional e a sujeição mútua que deve acontecer na vida do casal que vai iniciar a família. E o contexto posterior ao que nós lemos é um outro espaço social, agora fora do lar, em que a fé dos crentes é provada. É obediência no trabalho, até mesmo com aqueles patrões que são injustos, que são cruéis, como o crente deve se portar. E é interessante que tanto na vida conjugal, marido e mulher, como no relacionamento pais e filhos, como no relacionamento patrão e empregados, a ênfase que o apóstolo dá é a mesma. O temor a Deus é a motivação para buscarmos uma vida feliz e equilibrada. Quero repetir, o temor a Deus é a motivação para buscar uma vida equilibrada e feliz. Quer seja no casamento, quer seja no relacionamento pais e filhos, quer seja no relacionamento fora de casa, entre patrões e empregados. E a partir desta ênfase, vamos mostrar a nossa abordagem, desenvolver a nossa abordagem ao tema sobre pais e filhos, basicamente em duas direções. Primeiramente, quero falar aos pais, que está aí no verso 4. Está bem claro quando Paulo diz no verso 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Em alguns textos diz, segundo a disciplina e a admoestação no Senhor. A primeira palavra aos pais
quero dirigir a eles primeiro, porque eles são os mais experientes. E é interessante, Paulo se dirige aos pais com um imperativo na forma negativa. Normalmente a gente diz não para as crianças, mas Paulo aqui inverte, vai dizer não para os adultos. Em primeiro lugar, ele coloca que há uma restrição para a atuação dos pais. Não irritem seus filhos, não os provoquem e nem os desestimulem. O não é direcionado para os pais e não para os filhos. Muitas vezes os pais provocam a ira dos filhos, provocam e desestimulam os filhos. Por exemplo, excesso de proteção. Por exemplo, favoritismo. Por exemplo, desestímulo. Sempre uma palavra que desestimula o filho, a filha, isso gera irritação. Outro exemplo, não reconhecer que os filhos são diferentes e graus de responsabilidade são cobrados da mesma maneira. Por exemplo, falta de diálogo. Ainda também palavras ásperas ou agressão física deixam marcas profundas na vida dos filhos. Ou também a falta de consistência e de disciplina dos pais para com Deus, que depois é cobrado para os filhos. Ou seja, os pais são espelhos distorcidos ou mesmo quebrados e não refletem direito a glória de Deus, e os filhos percebem, e quando eles são cobrados, eles obviamente não concordam e se irritam. É interessante que no verso 4 a ênfase da exortação de Paulo não está na proibição do uso da autoridade dos pais sobre os filhos, mas sim está em conter esta autoridade, aprender a equilibrá-la. Pais precisam ter domínio próprio para exercerem bem a sua função. Pais, não irritem seus filhos, é o que o apóstolo está dizendo. Paulo deixou também, meus amados, orientações positivas que também queremos observar aqui. Primeiro, ele fala sobre criação. Eu quero recortar a frase e só falar sobre esse verbo, né? Criem os seus filhos. Pais, criem os seus filhos. Parece redundante, mas vocês vão ver que o contexto diz que não. Criar os filhos é o mesmo que alimentá-los ou nutri-los, é o mesmo que protegê-los. Na época do apóstolo Paulo, havia uma lei romana que estipulava o pater potestas, que era uma lei em que os pais tinham direito de vida e morte sobre seus filhos. Os pais poderiam muito bem abandonar seus filhos e eles não eram julgados nem criminosos por conta disso. Os pais podiam vender os seus filhos, os pais podiam abusar dos seus filhos, os pais podiam até matar os seus filhos, porque não eram cobrados pela lei romana por conta disso. Pais cristãos não agem assim. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, pais cristãos não abandonam seus filhos, pais cristãos não escravizam seus filhos, pais cristãos não os vendem, muitos menos os condenam à morte, como os gregos e romanos faziam com os filhos indesejáveis ou então com os filhos rebeldes. Creem os filhos, o que Paulo está dizendo, é o mesmo de investir a sua vida e energia para eles crescerem. É claro, ter menos para que seus filhos tenham mais, sacrificar por eles para que eles tenham condições melhores para se desenvolver no futuro. Esse é o primeiro desafio. Hoje não é diferente. Criar filhos exige muita energia. Nossa igreja tem um casal que tem gêmeos e demanda muita energia. Também, criar filhos, desde o nascimento até a universidade, é algo muito caro. Gasta-se muito dinheiro para criar filhos. Mas o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Criem seus filhos. Faça um investimento na vida deles.
Este é o desafio, porque um pai crente não falta a esta responsabilidade. Outro ponto também que o apóstolo Paulo fala, ele vai dizer aos seus leitores, incentivando-os a formar seus filhos como discípulos. Criem seus filhos na disciplina. A palavra disciplina quer dizer padrões, limites, responsabilidades. Vem da mesma raiz da palavra discípulo. Então, Paulo está dizendo, seus filhos são seus discípulos, como eu mencionei no estudo passado, de domingo passado. E como os pais vão disciplinar seus filhos ou torná-los seus discípulos? Com bastante comunicação, com bastante diálogo, com clareza dos limites e consequências das atitudes erradas que porventura eles venham a fazer, a cometer. Também com corretivo quando necessário, porque os limites foram ultrapassados afrontosamente. E a criança, por natureza humana, ela quer ser rebelde, ela quer desafiar as cercas que nós colocamos, os limites que nós colocamos. Também devemos disciplinar as crianças ou fazê-las discípulos com amor e fé e pagar o preço para disciplinar essas crianças. Deus nos disciplina, a todos, pais e filhos. E Ele faz isso porque nos ama. Está lá em Hebreus capítulo 12, 6. E disciplina é um ato de fé, porque acreditamos que a disciplina produzirá fruto para a justiça e paz para aqueles que foram exercitados nela. Vamos tirar da ideia aquela noção restrita de disciplinar a criança só com a questão de castigo. Não. Disciplinar a criança é fazer a criança disciplinada, criança organizada, criança que quer fazer a coisa certa e sabe o seu lugar, porque seus pais o ensinam, como Jesus fez com seus discípulos. Assim devemos fazer com os nossos filhos. O alvo da disciplina e do ensino aos filhos não é torná-los obedientes, cegos e sem pensar, mas, na verdade, é tornar filhos que amem a Jesus e que tenham prazer em obedecer seus pais, porque sabem que seus pais os amam. O alvo é ser discípulo de Cristo. O outro alvo é que sejam pessoas estruturadas, cidadãos responsáveis quando crescerem, que saibam como viver e como brilhar num mundo que não teme a Deus. Os filhos precisam entender que Deus disciplina seus pais, os quais devem treinar seus filhos para que recebam a direção do Senhor no seu dia a dia. O apóstolo também incentiva os pais a admoestar seus filhos no Senhor. E é interessante, né? A palavra admoestar quer dizer exortar. É aquela bronca. É aquela palavra em que, filho, você fez uma coisa errada e eu preciso dizer para você. Mas o texto comenta, é no Senhor. Quer dizer que temos padrões muito claros aí, né? Admoestar no Senhor é orientar no Senhor. E há um equilíbrio que nós devemos buscar. Para cada bronca, para cada reprimenda, os pais devem colocar para os filhos 5 elogios, 5 palavras de encorajamento para eles. A palavra admoestar, ela também traz o significado de exortar e também o significado de encorajar. O que Paulo está dizendo é, pais, encorajem seus filhos, mesmo que de vez em quando tenha que dar uma bronca mais forte. Mas encorajem os seus filhos e façam um equilíbrio amoroso de ao mesmo tempo cobrar responsabilidade, ao mesmo tempo oferecer-lhes elogios, encorajamentos e a certeza de que eles são amados o tempo todo.
É também preciso lembrar que os pais precisam encorajar seus filhos na confrontação, no conselho. Encorajar também é isso, é dar um conselho específico. Filho, vai por aqui, não vai por ali. Então a palavra encorajamento, do grego noutesia, ela é mais ampla do que simplesmente dar bronca. É advertir, aconselhar, confrontar, mas é também dar estímulo e encorajar. Paulo, no verso 4, ainda nos mostra que os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. Ao nos mandar criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, essa expressão no Senhor que eu mencionei é exatamente para mostrar que no Senhor os filhos crescem e é responsabilidade dos pais fazer seus filhos crescerem nesta direção. Escrevendo aos Efésios, Paulo apresenta o mandamento sobre uma forma negativa e também sobre formas positivas. Então é aquele equilíbrio que nós comentamos. Criem em seus filhos, mas não exagere a ponto de irritá-los na cobrança. Deem instrução e conselho do Senhor, mas não os desestimulem. Esta é a primeira palavra que eu quero dizer para os pais. A segunda palavra é para os filhos, do versículo 1 ao verso 3. O apóstolo Paulo se dirige aos jovens, aos filhos, e como eu mencionei, ele não tem palavra de restrição para elas, para estas pessoas, para os filhos. Paulo incentiva os jovens e filhos da igreja, primeiramente, com uma palavra de positiva, de imposição, de assertiva, de afirmação, a assertiva para a obediência aos pais. E ele menciona, pois isso é justo. Há um texto em Colossenses capítulo 3 que tem em paralelo as mesmas ordens. E lá, a outra igreja, ele escreve algo semelhante para os colossenses, dizendo, filhos, obedecem aos seus pais, porque isso é agradável a Deus. Então, é justo e agradável. Aqui nós temos, na verdade, a pergunta que as crianças muitas vezes fazem. Por que eu tenho que obedecer? Há uma causa, há uma razão. Você obedece porque isso é justo e porque isso agrada a Deus. Não existe nenhuma religião no mundo, nenhuma civilização que ensine o contrário. Filhos devem obedecer os pais. Deus estipulou isso em um dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, porque isso é muito importante. E repete-se ainda a mesma lei em Deuteronômio capítulo 5, verso 16, porque é muito importante. Filhos obedientes, pais felizes e Deus satisfeito. Simples assim. E é exatamente esta a hierarquia, Deus primeiro, os pais vieram depois, e depois vêm os filhos, e depois a história continua com os netos. Mas é algo simples, natural, filhos obedecerem aos seus pais. Um filho obediente se livra de grandes desgostos quando é ouvinte e obediente a seus pais. E esses grandes desgostos foram motivos de alerta de seus pais. O pastor Hernandes Dias Lopes listou alguns exemplos interessantes. Gostaria de compartilhar com vocês. Ouvir os pais. Quantos desastres, casamentos frustrados, perdas, lágrimas e mortes não teriam acontecido se os filhos rebeldes tivessem escutado seus pais. Exemplos simples que temos na Bíblia. A história de Sansão. Exemplo simples que temos na Bíblia, a história de Absalão. Ter cuidado com as seduções do mundo. Seus pais estão o tempo todo alertando vocês, filhos, sobre o perigo das drogas, o perigo de sexo antes do casamento, o perigo do namoro
que está muito complicado e abusado e, digamos assim, liberado nos dias de hoje, o perigo do abandono da igreja, o perigo de amigos que influenciam negativamente, seus pais estão alertando o tempo todo a respeito disso. Você quer um exemplo disto? Veja a história do filho pródigo, que abandonou o lar do seu pai, pegou o dinheiro e gastou com festas. E o roteiro é triste para este filho pródigo. Quantos caminhos que para os filhos parecem direito, mas o fim deles é a morte. E os pais, em lágrimas, alertaram continuamente aquele filho rebelde, aquele filho teimoso. O segundo ponto que o apóstolo fala para os filhos, de forma assertiva também, estimulando os filhos, é o estímulo para a honra aos pais. E é um estímulo com mandamento, com promessa concreta. Para que honrar os pais? Alguém pode perguntar? Então a Bíblia diz, a finalidade e objetivo bem concreto. Honrar os pais para que você tenha vida longa. Honrar os pais para que você tenha sucesso. Seja uma pessoa bem-sucedida. E é interessante que a palavra honrar é um patamar mais elevado do que a palavra obedecer. Paulo fala de ir bem na vida, o que lembra uma vida próspera, bem-sucedida. E cremos que filhos que honram seus pais são abençoados, e são abençoados com bênçãos materiais e também bênçãos espirituais que vão perdurar por toda a eternidade. Honrar os pais é respeitá-los e cuidar deles. É aceitar que há uma ordem, conforme eu falei, os pais vieram primeiro que os filhos. É entender que há um repertório acumulado, um aprendizado que eles têm, que os filhos ainda não têm por conta da idade. Olha, muitas vezes o filho até obedece seu pai, mas não honra e nem o escuta. Em Levítico, capítulo 19, vemos que honrar o pai e a mãe é sinônimo de honrar o próprio Deus. E o oposto era considerado um grave pecado passível de morte. Paulo nos lembra ainda no verso 1 que o Evangelho de Cristo mudou o nosso coração. Portanto, Cristo é a motivação para sermos obedientes aos nossos pais e a honrá-los devidamente. E ainda mais, somos desafiados a ver Deus agindo por trás dos nossos pais e por meio da vida dos nossos pais de maneira invisível e soberana da mão de Deus na vida dos nossos pais. No contexto mais amplo da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreve sobre o andar, a vida dos filhos da luz, daqueles que têm a Jesus Cristo como Salvador. Ele menciona no capítulo 4:32 que são pessoas cheias do perdão. Ele menciona no capítulo 5:18 que são pessoas cheias do Espírito Santo. E no capítulo 6, verso 17, ele menciona que são pessoas cheias da palavra e da armadura de Deus. Em suma, são crentes na plenitude, são cheios por conta da sua fé e estão capacitados por Deus para seguirem estas instruções das Escrituras Sagradas. Honrar seu pai e a sua mãe é algo que pode ser demonstrado através de palavras e ações que surgem no interior do seu coração, em sentimentos de estima e respeito pela posição que aquelas pessoas ocupam. A palavra grega para honrar significa estimar, valorizar, reverenciar, dar respeito. E não apenas pelo mérito, mas pela posição. É isso que seus pais merecem. Honrar também traz a ideia de dar glória a alguém. Está lá em 1 Coríntios 10:31.
nos diz que qualquer coisa que façamos, que pensemos, deve ser feita para a glória de Deus, para honrarmos a Deus. Devemos honrar nossos pais da mesma forma que cristãos tentam a todo momento trazer glória a Deus, com os seus pensamentos, palavras e atitudes. Mas, pastor, como eu vou fazer isso de forma prática? Honrar os pais com as suas ações e com as suas atitudes, dando a eles o seu devido valor. Honre a seus pais, atendendo-os, escutando o que eles dizem. Honre a seus pais, atentando para os desejos deles. Tanto o que eles já pediram para você, já expressaram para você, quanto aqueles que você sabe, mas que eles não falaram, mas você sabe. A palavra para ouvir, no grego, ipakuo, quer dizer obedecer, escutar, prestando atenção. Para uma criança, obedecer os pais vai lado a lado com a honra. Obedecer aos pais não é mecanicamente fazer o que eles estão mandando, mas é estar atento para escutar os seus pais e submeter-se à autoridade deles. Depois que a criança cresce, esta obediência, junto com a honra, vai ensiná-lo a, em outros campos, fazer o mesmo. Ele vai ouvir e vai respeitar autoridades. Ele vai ouvir, obedecer e respeitar a polícia. Ele vai ouvir, respeitar e obedecer seus patrões e professores e assim por diante. Eu vejo em nossa sociedade muitas crianças, muitos pais que não seguem estas orientações. E nós vivemos uma crise de autoridade e de limites por conta disso. Honrar aos pais é o único mandamento com uma explícita promessa para que te vá bem, para que você viva muito tempo. E Deus não vai falhar nesta promessa. Deus vai honrar aqueles que honram seus pais. Deus não vai falhar na sua promessa e vai dar exatamente isso que diz o texto. É claro, a vida de uma família está sujeita a todo tipo de variáveis. Tanto da nossa estrutura humana, as crianças pequenininhas crescem, se tornam adolescentes e depois jovens, como também a nossa própria sociedade vai mudando. Deus, ao contrário, não muda. Não mudou e não mudará. Muda o mundo, mudamos nós, muda a nossa compreensão de Deus, muda a nossa interpretação sobre um texto da Bíblia, mas a palavra de Deus não muda, os princípios de Deus não mudam, permanecem inabaláveis. E esses princípios são válidos e bons até hoje. Por isso que é sábio ouvir o conselho de Paulo quando ele fala sobre obedecer e honrar seus pais. E eu quero chamar a atenção aqui para um princípio que aparece nesse contexto de Efésios. É o princípio da mutualidade. Ele aparece lá em Efésios capítulo 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, falando isso para marido e mulher. Então não é só a mulher que tem que se submeter ao marido, mas também o marido se submeter à mulher. É mutuamente se submeter. Os cônjuges mutuamente devem se submeter. Maridos que também se submetem às mulheres e mulheres que também amam incondicionalmente os seus maridos, como o texto também menciona o contrário. E este princípio se aplica também a pais e filhos. Como assim? Nós pais temos sempre algo para ensinar os nossos filhos, mas também os filhos têm muito que ensinar aos adultos. Nós pais sempre queremos o bem para os nossos filhos, mas os nossos filhos devem querer o bem para nós pais. Nós cuidamos e obedecemos aos nossos filhos. Mas vai chegar um momento na vida em que nós, pais, é que vamos obedecer os filhos
e eles vão cuidar de nós. E para que tudo isso funcione, tanto no caso de marido e mulher, como no caso de pais e filhos, o amor é a base no relacionamento. Amar é muito mais do que honrar. Estamos num outro patamar agora. Obedecer, próximo degrau. Honrar está num grau mais elevado. E agora estamos no grau do amar. Amar é muito maior do que honrar e dá sentido a todos os degraus anteriores. É por causa desse princípio da mutualidade e do amor que flui nos relacionamentos é que pais não desistem dos seus filhos, mesmo quando eles não merecem. É por causa desse princípio de mutualidade, do amor que está por trás disto, é que os pais devem cuidar para não ultrapassar o limite do abuso da sua autoridade. O princípio da mutualidade deixa claro que o pai deve buscar o bem para o seu filho e vice-versa. Os pais são responsáveis pela felicidade dos filhos e os filhos, claro, são responsáveis pela felicidade dos pais. Por isso, meus queridos pais e filhos, aprendam uns com os outros. Isto vai acontecer. Já é assim. Ensinem um ao outro. Perdoem um ao outro. E amem um ao outro. John Piper, comentando sobre isto, ele diz assim: ensinem-se, pais e filhos, que a vida é precária, muito precária, mas é preciosa. Viver é perigoso, mas viver é preciso e prazeroso quando temos essa experiência de amor e mutualidade na nossa família. Para a gente concluir o estudo sobre pais e filhos e conflito de geração, queremos que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família seja um ambiente de paz e respeito. O que eu posso dizer para fechar esse estudo para pais e para filhos? Primeiro, para os pais. Sempre os pais primeiro, porque são mais velhos. Repassem aos seus filhos as suas experiências de vida. Elas não podem ser dispensadas e esquecidas. Mesmo quando os filhos não solicitam, não perca a oportunidade de passar sua experiência para eles. Quero dizer também a vocês, pais, que a paternidade e a maternidade não termina no nascimento de uma criança. Na verdade, começa aí. Ser pai é muito mais que gerar, é continuar gerando, criando seus filhos, porque a cada etapa seus filhos vão se transformando em novas criaturas. Pais não podem esquecer que cada palavra, cada gesto, cada ênfase da sua vida, seus filhos estão atentos, estão aprendendo com vocês. Não transfira esta responsabilidade para outros. Não joguem essa responsabilidade para os avós. Não jogue a responsabilidade para a igreja ou para os pastores. Não jogue essa responsabilidade para os professores na escola. Não jogue essa responsabilidade de criar seus filhos para a TV. Não jogue essa responsabilidade para os aplicativos do celular. Vocês serão pais sempre. Mesmo que seus filhos já crescidos não morem em casa, vocês continuam sendo pais. Vivam a integridade em casa, no trabalho, na rua, acordados ou dormindo. O exemplo que você deixa para os seus filhos é fundamental para que eles também sejam íntegros. Ajudem seus filhos a pensar em um futuro e a construírem um futuro, mas um futuro com integridade. O único legado que realmente importa para deixar para os seus filhos é a integridade, e ela não pode ser comprada, nem pela Amazon e nem em qualquer lugar. Eles não conhecem o que acontece a longo prazo.
Seus filhos não enxergam o valor do planejamento, seus filhos às vezes não entendem o poder da persistência. Então cabe a você, papai, cabe a você, mamãe, apoiar seus filhos para se desenvolverem nessas áreas. Pais, não percam tempo. O dia passa rápido, as noites passam rápidas. Vocês precisam aproveitar cada oportunidade. Mostrem a seus filhos a buscarem a orientação de Deus, que criou tudo, que sabe tudo, que controla tudo. Lembrem-se, os pais são os primeiros pastores dos seus filhos. Pais, sacrifiquem-se pelos seus filhos, por sua filha, por seu filho. Não desista deles nunca. Esta é a palavra concluindo a parte para os pais. E a respeito dos filhos, o que eu tenho a dizer para eles? Filhos, espero que os meus filhos estejam ouvindo. Renovem a vida de seus pais com a sua alegria, com a sua esperança, com a sua vivacidade. Deixem-se ensinar. Os pais representam a tradição e não se pode viver sem tradição. Até mesmo para quebrar com a tradição, você precisa conhecê-la. Filhos, mostrem a seus pais, por meio de palavras, por meio de realizações, por meio de projetos, que eles podem ter esperança em você. Filhos, estimulem seus pais, estimulem, pedindo conselhos, pedindo dicas, orientações sobre o que fazer. Mesmo que você a princípio não vá entender, mas estimule seus pais a respeito disso. Ajudem seus pais a manter os cérebros e os músculos em ação. Façam um projeto juntos. Não deixe que parem, porque isso tem a ver com a qualidade de vida deles no futuro. Filhos, recompensem a seus pais pelo esforço que eles fizeram durante toda a vida. Digam a seus pais que tudo de bom que fizeram para você valeu a pena e que vocês farão mesmo quando forem pais. Deixem claro por palavras e ações que o esforço deles, em todos os aspectos, provisão, educação, afeto, valeu a pena. Ensinem a perceber o valor destas coisas na vida de vocês com gratidão. E gratidão sempre. Agradeçam a eles. Pais e filhos, sigam o texto bíblico que nós lemos, fundamentados principalmente no temor a Deus. O temor a Deus é a motivação para uma vida feliz e equilibrada. Creia que nunca é tarde para renovar a sua família. Nunca será tarde para restaurar o seu lar como um lugar de paz e respeito entre pais e filhos. Que o Deus da graça abençoe muito seus filhos. Que Deus da graça abençoe muito seus pais. Que Deus da graça maravilhosa abençoe toda a sua família e abençoe a nossa igreja. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, oramos mais uma vez para que esse conflito de gerações que nós falamos no início seja transformado numa convivência de gerações. Uma convivência amorosa, uma convivência de paz e de respeito. Querido Deus, pedimos que o Senhor esteja com a Tua mão poderosa, nos ensinando e nos levando a este objetivo de ter paz e respeito no nosso lar. Coloco diante de Ti a vida de cada pessoa que acompanhou esta mensagem. Coloco diante de Ti a família das pessoas que ouviram esta mensagem. E o Senhor conhece cada família, cada pessoa e o que elas precisam de perdão, de restauração, de um recomeço. Eu te peço, Pai amado, conforme diz a Tua palavra,
que o coração dos pais se converta aos filhos, o coração dos filhos se convertam aos pais e que todos estejam diante de Ti, íntegros e renovados para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor. O favor, mistério, expressão, vida e luz no Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé, se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor. O amor. Neste instante, gostaria de convidar você para juntos adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Aqui na Igreja Batista Brasileira em Chicago, nós cremos que nosso Deus, Ele é o provedor, Ele é o nosso fiel provedor.
então expressamos a Ele a nossa gratidão através dos dízimos e ofertas. Neste momento quero convidar você a fazer, aí no conforto da sua casa, você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, através do sistema Zelle, utilizando o nosso e-mail ibbchicago1@gmail.com. Repetindo o e-mail, ibbchicago1@gmail.com. Enquanto toco o piano, aproveite esse momento para adorar o Senhor com seus dízimos e ofertas. Oi, gente! Hoje eu vim aqui mais uma vez dar uns recados finais para vocês. O primeiro deles é o que nossos cultos permanecem online até que a gente possa voltar para a igreja. E nós continuamos orando para que esse dia chegue o mais rápido possível. O segundo aviso é sobre a reforma da Igreja Americana. O pastor Ademir já comentou com vocês e a reforma está caminhando muito bem. As salas das crianças já foram pintadas, os carpetes já foram trocados e parte das cadeiras já chegaram. Conforme o pastor Ademir falou, você pode participar contribuindo com a Igreja Americana, comprando uma cadeira para a sua família e uma cadeira para um visitante. Se você tiver interesse, fale conosco sobre isso. E também gostaríamos de pedir para que você se inscreva em nosso canal do YouTube e também curta nossos vídeos no Facebook e no Instagram. Isso ajuda muito a igreja a atingir mais brasileiros aqui em Chicago e, consequentemente, fazê-los conhecerem a Jesus. Nós contamos com você e até o próximo domingo.